Nós já estamos aqui com o advogado especialista em direito médico e também da saúde, Vitor Bona. Ele vai explicar para a gente como é que funcionam aí as ações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que certificam planos de saúde a combater cesáreas desnecessárias. E nós vamos falar sobre este assunto com Direitos e Deveres, que começa agora. Nós já nos encontramos aqui mais uma vez, só que nesse ano de 2023, com o nosso doutor, o doutor que vem aqui conversando com a gente, vai conversar com a gente agora, que é o Vitor Bona. Ele é advogado especialista em direito médico e também da saúde. Bom, presta atenção, a gente acabou de falar e vamos repetir novamente que a Agência Nacional de Saúde Suplementar vai lançar neste ano um certificado para reconhecer os planos de saúde que promovam parto adequado e combatam, na verdade, o alto índice de cesarianas desnecessárias na rede privada de saúde. E é com ele que a gente vai falar agora. Tudo bem, doutor? Bom dia, Vanusa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Para que a gente possa falar sobre esse assunto que, de uma certa forma, é um assunto extremamente sério, né? Sem dúvida, sem dúvida. A ANS, ela decidiu tomar essa decisão justamente pelos altos índices, né, de partos cesarianos que vem acontecendo. E a gente sabe que, em detrimento do parto que a gente chama de normal, ele é muito mais complicado, tem muito mais complicações. Então, realmente, houve essa contrapartida da Agência Nacional para avisar uma diminuição desse acontecimento. Doutor, antes da gente entrar um pouquinho mais profundamente nesse assunto, o que me chama a atenção, né, é que em algumas situações o parto normal, ele é maravilhoso, perfeito, mas quando a mulher tem condições de fazer esse parto normal. Existem situações que a mulher sofre muito, quando se vem tomar uma medida de fazer uma cesariana, o bebê já está praticamente passando da hora de nascer, e aí isso nos preocupa, né? Principalmente para as mulheres que estão chegando aí, que vão ter seus bebês. Existem situações e situações. E até observar essa situação com um direito, né, como é que fica a situação dessa mãe? Porque às vezes ela não tem condição, ela vai ter que partir para uma cesariana. Pronto. Às vezes o que é desnecessário nem é tão desnecessário assim. Perfeito, Vanusa. O próprio programa, ele se chama Parto Adequado, justamente para tutelar ou para resguardar essas situações. A gente sabe que existem partos e partos, por isso a ANS não trata só no combate, ela trata também numa conscientização. Então vai se trabalhar bastante com material, com cartilhas, para justamente serem observados esses momentos em que deve-se optar pelo parto normal, ou seja, situações em que nem a mãe e nem o bebê estejam sofrendo, ou realmente partir para um parto cesárea, que diversas vezes é extremamente necessário, a gente sabe. O que tem acontecido e o que estão tentando combater é justamente esses partos em que estão plausíveis ou estão indicados que haja o parto normal, mas a mãe já entra marcando a cesárea. Ou seja, ela já sabe que está grávida e já marca o dia que vai ter o bebê. Isso vai de encontro ao corpo natural, ao corpo da mulher, das substâncias. Mas, claro, a gente não está dizendo que vai abolir, vai deixar de existir. A gente só está buscando realmente conscientizar para que as cesáreas sejam feitas em situações necessárias. Doutor, quando a gente fala nessas situações necessárias, e quando a gente diz que está no Brasil e que às vezes as leis não são verdadeiramente acompanhadas, de fato, às vezes o cidadão tem que buscar os seus direitos, graças a Deus existem vocês, advogados que nos ajudam nesses direitos. Nesse momento, o que é preparado para daí então uma lei como essa acontecer? Porque às vezes existem hospitais que eles não estão preparados verdadeiramente para essa situação, né? Perfeito. O que vai se trabalhar bastante, o que vai ser bem incisivo vai ser
o pré-natal, vai Sim. ser o antes do parto. Certo. Então vai ser muito cobrado tanto do hospital como a conscientização do consumidor, ou da mãe, do pai, da família como um todo, esse acompanhamento e cartilhas de saber como está evoluindo a sua gestação. Vai ter o antes, Vai né? ter o antes. E aí vai se tornar indicado, o que já deveria acontecer, o partograma, ou seja, o planejamento de como vai se dar esse parto e como está se dando essa evolução. Para justamente você, antes mesmo de chegar no ponto de fato de entrar em trabalho de parto, só nesse momento você saber se vai fazer uma cesárea ou se você vai fazer um parto normal. Tendo todo esse acompanhamento anterior, claro, existem situações que são extremas e não dá para você programar, mas na maioria das vezes você já consegue saber qual encaminhamento vai se dar, ou seja, se é uma gravidez mais tranquila, se está tendo todos os índices hormonais, se o bebê está encaixado, se ele tem um tamanho certo, o Como peso está a evolução certo. da própria mãe naquele momento, né? Exatamente. E aí você já vai trabalhando e mostrando que durante a evolução dá para se ter um parto normal, você já vai direcionando e sempre pensando ali que numa necessidade a gente faz um parto cesárea. Muito bom a gente falar sobre esse assunto, doutor, até porque, chamando a atenção de vocês que estão em casa, juntamente aqui com o doutor, vale também a gente ressaltar e principalmente cobrar esses direitos de fato. Eu que fui mãe de 2 filhos, sou mãe de 2 filhos e o meu parto foi cesariana, justamente porque eu tinha queixas gigantescas de enxaqueca, né? E assim, eu teria o chamado parto seco, então verdadeiramente eu teria que ter esse parto cesariana. Verdade, existiu um antes, uma conversação e tudo. Mas a nossa preocupação principalmente com essas meninas que aí estão, com essas mulheres que pretendem ter filhos, como a gente pode cobrar, né, principalmente o aparato, as condições. Sabemos que hoje tem fisioterapeutas, tem psicólogos, os hospitais precisam, principalmente dentro da maternidade, mais e mais de fisioterapeutas e mais de psicólogos acompanhando esse médico cirurgião, esse médico que está ali para fazer esse parto. Por quê? Eu vou falar algo que eu acho que é interessante esse bate-papo da gente, sim, que de uma certa forma ajuda também. Minha irmã, por exemplo, passou um dia todo sofrendo para ter um bebê. Quando já não aguentava mais, se partiu para cesariana. Nesse momento, é algo muito sério. O antes foi tudo mil maravilhas, o pré-natal foi tranquilo, mas no momento que foi para ter o bebê, a história foi totalmente diferente, porque são as leis de Deus, né? Que muitas vezes a própria medicina não entende. E a gente sabe que tem todo aquele cuidado, mas quando você está lá, quem está lá? Quem está te acompanhando? Tem um enfermeiro? Tem um psicólogo? Tem um fisioterapeuta para ajudar nesse processo? Porque às vezes não se tem um aparato, não se tem uma equipe verdadeiramente preparada para aquele momento, porque a gente sabe, um psicólogo ajuda um fisioterapeuta ajuda o cirurgião, 1001 situações podem acontecer. Por isso que a gente acaba tocando nessa tecla da forma como a gente está falando. Não, sem dúvidas. A equipe multidisciplinar ela é indispensável. Sim. A gente sabe que, infelizmente... Até um alerta, né, para os hospitais sim, particulares, para as certeza. maternidades particulares, já terem um olhar mais avançado para a chegada destes profissionais dentro desses hospitais. Sem dúvida. Até a própria enfermeira obstétrica, sim, que bem especializada nesse sentido, que já tem curso, muda, já né, tem... doutor? Muda. E aí você tocou num assunto bem interessante, Vanusa. Um dos grandes índices realmente de se optar pelo parto cesárea é justamente pelos longos períodos de trabalho de parto natural. Então a gente sabe que realmente existem partos normais, ditos normais, que são mais rápidos, e existem mulheres que passam 10, 12, 14, 24 horas, até 40. Né? Exato. E aí o que está tentando se verificar e se mostrar é que também, apesar de ter esse sofrimento em contrapartida,
há também do outro lado que a cesárea, apesar de você não sentir a dor, também pode trazer várias sequelas e vários perigos. Sim. O índice de mortalidade numa cesárea é muito maior, o índice de haver uma infecção e levar a mãe, infelizmente, a óbito é maior. O índice do bebê, ao momento de ser retirado e sofrer alguma fratura e sofrer alguma lesão, é muito maior. Então, o que está se tentando buscar é justamente mostrar os prós e os contras de cada situação. Até a recuperação de quem tem um parto normal é totalmente diferente de quem tem a cesárea, porque a cesárea você vai demorar muito tempo para que você possa realmente se sentir segura, né? Porque é um corte gigantesco e, obviamente, não é um corte apenas. É um corte que tem várias camadas e a gente sabe que a retirada de um bebê é gigantesca. Até para ela voltar no dia a dia, para o próprio trabalho dela, para os cuidados. Existem muitas mulheres que não têm como ter outras pessoas para ajudar, então o parto normal é maravilhoso. A mulher que puder ter o parto normal é excelente. Perfeito. Outro ponto que você tocou. O parto normal, a recuperação é super rápida. Então, sim, você vê mulheres que tiveram um parto hoje, amanhã já estão andando, já estão desenvolvendo atividades básicas, tomando banho, tomando café, sem precisar de todo aquele auxílio. Já o parto cesárea, a recuperação é muito mais demorada, demora aí no mínimo 3 a 4 semanas para ter a primeira cicatrização. Você precisa usar todo cuidado, medicamento, tomar anti-inflamatórios. Você não volta a tomar cuidado com os pontos, como você bem disse. São várias camadas que são cortadas. De fato, a mulher sofre uma incisão bem profunda, né? Várias camadas. E você tem que fazer um acompanhamento com o médico periodicamente, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, para poder ver como está o desenvolvimento disso. E essas são as razões que levam as mulheres, apesar de ter todo essa recuperação mais demorada, mas no momento do parto é mais rápido. Para você ter uma noção, na rede pública, a gente hoje trabalha com 57% de partos cesáreos. Já na rede particular, esse número sobe para 80%. E também existe uma questão financeira gigantesca em cada parto desse cesariana, né? É bem mais caro? É bem mais caro. Realmente, você precisa de um aparato maior para poder fazer um parto cesariano. Você precisa de mais profissionais que têm que ficar apostos, como você bem diz. É necessário uma equipe disciplinar nas duas situações, só que no parto cesárea, como eu acabei de dizer, como as chances de complicações são maiores, o alerta fica maior. E aí, de uma certa forma, estes profissionais que estão ali nesse momento aí da cesariana poderiam dar esse suporte para partos normais e acontecerem com muito mais frequência. Quer dizer, você já vai levar para um outro lado que acaba, de uma certa forma, ajudando até em mais porcentagens de nascimentos de bebês também saudáveis e de mamães menos com situações que elas levam para a vida, né? Com certeza. Existem mães, tanto na cesárea como também em partos normais, que elas têm um filho e depois não, outro não. E a gente precisa tirar esses traumas, né? E isso é muito boa, essa conversa. Quais são os direitos que essa mulher vai ter relacionado ao plano de saúde? O que ela vai poder cobrar do plano de saúde? Pronto, perfeito. Da gestante? O que eu quero deixar claro é que os planos de saúde, eles não vão deixar de fazer os partos cesáreas, certo? Certo. O que eles vão fazer é incentivar, vai se ter uma campanha de conscientização e de ensino muito maior para mostrar vantagens e as desvantagens também de um e de outro. Mas a mãe que no final, depois de ter todo esse acompanhamento, ainda optar pelo parto cesáreo, ele ainda vai ser assegurado pelo plano de saúde. O que vai ser pedido agora é realmente um histórico,
histórico de todo o pré-natal que aconteceu, bem como a mãe também vai ter que assinar um termo livre e esclarecido, mostrando que tem total consciência de todas as possibilidades de que possa acontecer algum problema durante a cirurgia. Complicado, né, doutor? É bem complicado. É difícil. Então, isso mostra para ela, assim, isso vai isentar a equipe, ou vai isentar de que os médicos cometam algum problema? Não. Isso é só para dar uma segurança a mais para o plano de saúde de que ele falou para a paciente tudo que poderia acontecer. Mas se a gente for ver, tem muitas coisas que são sérias, o parto normal, a dor, a demora, e realmente eles vão desestimular um pouco a se ter parto cesárea e ir para o parto normal. Mas se no final das contas a mãe, né, a mulher disser, não, eu quero, o plano de saúde tem que cobrir sim, então não se preocupe. Okay. Ontem eu estava falando com uma amiga, ela disse, mas, Bona, eu quero parto cesárea, quer dizer que agora meu plano não vai cobrir? Não, de forma nenhuma. O que ele vai é tentar te convencer ou te mostrar que há vantagens do parto normal, mas se você ainda quiser o parto cesárea, ele vai ter que cobrir com toda a equipe. O que fazer quando o plano, na verdade, de saúde não quer cobrir esse parto? Pronto, perfeito. Primeira questão, a ANS, a própria Agência Nacional de Saúde, que é quem está promovendo essa conscientização, ela também é o órgão regulador dos planos de saúde. Então, é necessário que você faça uma reclamação junto à ANS. Depois disso, você pode recorrer ao PROCON, porque você é consumidor. E na pior das situações, se ainda não tiver sido assegurado, você procura um advogado especialista para fazer valer seu direito. Ok. São as 3 esferas. Bom, é importante a gente falar sobre esse assunto e, assim, mais importante ainda é você buscar os seus direitos. Você que pretende engravidar, você que pretende estar mais a par desse assunto, é importante procurar um advogado, é importante entender mais essa lei, né, para saber quais são os seus direitos, não é verdade, doutor? Sem dúvida. Existe algo também que eu não vejo muito difundido no momento dos partos, que é o plano de parto. Sim. O que é isso? Plano de parto é quando você constrói junto com o seu obstetra, ou junto com a sua família, ou junto com uma enfermeira obstétrica que você contrata para te acompanhar, que é aconselhável demais nesses momentos, e você coloca no papel tudo que você deseja que aconteça ou como se desenrole o teu parto. Então, nesse momento, o plano de parto é um documento que tem um grande valor e deve ser seguido. O descumprimento dele pode ser considerado violência obstétrica, podendo ser, inclusive, responsabilizado o hospital, os médicos ou os profissionais que não cumprirem com o que a gestante determinar no seu plano de parto. E aí a gente pergunta, né, se na verdade existe solução para esse excesso verdadeiramente de cesáreas no Brasil. Já que a gente sabe que envolve dinheiro, muito dinheiro. Envolve dinheiro. E aí, porque eu acredito que possa haver sim uma solução, não sei se seria esse o nome. Sim. Porque justamente o parto normal, ele é muito mais barato. A grande questão são aqueles fatores desfavoráveis que a gente já bateu algumas vezes, o tempo, a dor. Porque, doutor, esse assunto aqui ele é muito sério. Seríssimo. Muito sério da gente debater. Por quê? Porque vem a questão, a gente sabe que nas redes públicas se exige mais o parto normal. Que ótimo, maravilhoso. Mas quando vai para o particular, a gente vê que esse incentivo não é tão grande. E aí vem a preocupação, porque essa mulher, ela tem que estar tranquila, ela tem que estar em paz. E quando ela passa por uma situação de ter que se responsabilizar de uma certa forma também com essa exigência de um parto, né, que seja cesárea ou que não seja cesárea, isso preocupa. Então é algo que precisa verdadeiramente
o governo federal, né, bater firme nessa situação, nesta questão, para que essa mulher vá para uma sala de parto tranquila. Perfeito. Eu acredito que esse é só o início, é uma iniciativa da ANS, mas Sim. o Ministério da Saúde ele tem que intervir, como você bem disse, isso é um assunto importantíssimo, delicadíssimo. Casos e casos, a gente está lidando, antes de tudo, com vidas, com 2 vidas no mínimo, de forma direta, com a mãe e o filho, e indiretamente com uma série de vidas, que são os pais, as mães, que quer queira, quer não, apesar de não estar na sala de cirurgia, interfere, você acaba se abalando, ficando feliz, ou seja, interfere no seu sentimento. Então, o Ministério da Saúde tem que, sim, pegar uma situação dessa e tornar nacional. Um plano de conscientização geral, transformar em lei. Acredito que também, nesse ponto, há que se tirar um pouco mais o peso sobre essa mulher. Sim. Você pontuou de forma maravilhosamente bem. Que é muita responsabilidade, né? Para quem já está ali com um serzinho dentro de si e que vai passar por um momento extremamente difícil, ela quer ter paz. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso eu acredito que é uma iniciativa interessante, mas merece e deve ser melhorada, merece e deve ser aparado essas arestas, merece e deve, antes de tudo, ao meu ver, também ter mais oitiva, principalmente das mulheres. Você que foi mãe, Vanusa, você tem propriedade para me dizer como foi seu parto, o que você sentiu. E você pegando isso no universo de várias mulheres, você vai construindo e pegando dados. Então, eu acredito que tenha que ter também essa oitiva maior das mulheres. E é um momento ao qual uma lei como essa, né, ela vai acontecer e precisa de mais esclarecimentos, mais informações. Olha o ponto inicial que nós estamos tendo aqui. Isso cabe também ao nosso meio de comunicação, sabe? Nossos colegas de trabalho, nossas amigas de trabalho, que trabalham com o mesmo segmento de programas, que batem nessa tecla. Nós temos que falar mais sobre este assunto e temos que informar mais sobre esse assunto. Por quê? Leis são muitas vezes lançadas. Leis, muitas vezes, elas estão aí, mas tem gente que nem sabe da lei. Tem muita gente que não sabe da lei. Quando chega no local, é que se depara com essa lei, né? Então, a gente precisa, uma lei como essa, uma oportunidade de incentivo para que se tenha mais partos normais do que parto cesariano. A gente sabe, né, de séculos e séculos, o parto normal já se diz, a palavra já está dizendo tudo, é normal. É um parto normal e que a gente precisa analisar situações e situações, né? Para que verdadeiramente estas informações cheguem à mulher. Eu acho que até é importante nesse momento que a saúde pública chegue à casa destas mulheres que pretendem ter filhos, né? Essas mulheres que pretendem ter seus bebês, para que elas cheguem, para que a própria secretaria mande profissionais para passar esse entendimento para as mulheres, do quanto é importante, além da cartilha, doutor, acho muito importante essa visitação da saúde nas casas das mulheres que pretendem ser mães, né? Eu acrescentaria ainda mais, Vanusa, não só essa visitação, uma capacitação, principalmente dos profissionais da atenção primária, que é o que a população chama dos postinhos. Sim. Por quê? É quem está mais perto do povo, da mãe ali que descobriu uma gravidez, de onde a mãe que não tem condição financeira de ir para uma rede particular ou de pagar um plano de saúde, vai recorrer, vai começar o seu pré-natal, vai pedir os primeiros esclarecimentos. Isso. Acontece muito gravidez na adolescência, gravidez de meninas bem novas, que por diversas vezes não tem essa maturidade e esse entendimento. Então, acredito que, como disse, é o início, deve ser melhorado, ainda tem muito a melhorar. E um ponto que sugeriria seria esse, capacitação dos profissionais da rede primária para poder dar, primeiro, esse acolhimento. Segundo,
esse entendimento da situação e terceiro, esse direcionamento de como agir e preparar as pessoas para receberem, né, doutor? Com Isso certeza. se faz necessário, é importantíssimo. E nas maternidades particulares, a preparação mais ainda deste cirurgião para que ele saiba e para que ele esteja mais presente num parto normal. Perfeito. Porque essa questão é séria. Se as maternidades particulares, elas fazem mais cesáreas do que partos normais, se cabe um olhar mais sensível a esse parto normal. Porque esse parto normal não é o mesmo parto cesárea. Com né? certeza. Então, assim, não é que este profissional esteja capacitado para isso, mas se ele faz mais partos cesáreas do que parto normal, mais um dos motivos para se ter a sensibilidade de ter verdadeiramente um psicólogo e um fisioterapeuta acompanhando. Porque nesse momento tem que ser tudo muito leve, né? Então, eu acho que o que a gente conversa aqui é uma conversa que vai bem mais além, né, dessa área do direito, porque mexe com o direito, mas mexe com a humanidade. Não, esse lado humano, né? É o lado humano, é um assunto de saúde pública. É um assunto que envolve planejamento, que envolve acolhimento, que envolve pessoas. Zelo, né? Zelo. Empatia. Sem dúvida. Então, isso é só um comecinho, Verdade, é um fiozinho de uma conversa que a gente poderia desenrolar aí por vários campos e ramos. Pronto, aqui. E a gente pede, doutor, para você, como um profissional da área de direito, da OAB, que verdadeiramente vista essa camisa, que busque esse direito para estas mulheres se sentirem mais tranquilas, mais leves na hora de engravidar e na hora de imaginar que vai ter um parto. Você vai para o parto é para ser feliz e não para estar preocupada. Não é isso, doutor? Sem dúvidas. Eu que pretendo aí, daqui para o próximo ano, ter meu bebê, já estou já preparando aí, já conversando com minha esposa também. Vai dar tudo certo, doutor. Primeiro eu quero agradecer pela sua presença, dizer que foi muito bom a gente começar esse ano de 2023 falando de vida e falando de vida desta forma e, ao mesmo tempo, abrindo a cabeça também, né, dos nossos empresários, dos nossos donos de maternidade, para que eles tenham essa sensibilidade. Eu acho que a gente hoje tem vários especialistas dentro da psicologia e especialistas dentro da fisioterapia, que é algo que a gente está tocando muito aqui no Bom Dia, para que cada um assuma a sua área com muita responsabilidade e que possa ter esse lado que o senhor mesmo falou, dessa união de profissionais juntos para o bem-estar da sociedade. Não é isso? Perfeito, perfeito. Obrigada, Ana. Viu, doutor? Eu que agradeço, espero realmente ter passado uma mensagem de um pouco mais de conscientização e tenha deixado uma pulguinha atrás da orelha das pessoas de procurar um pouco mais, de se informar um pouco mais. Esse é o nosso papel aqui. Quero agradecer você, como sempre, muito gentil, e um abraço a todos os telespectadores. Doutor, quem quiser entrar em contato... Quem quiser entrar em contato pode mandar a mensagem no meu WhatsApp, é 86 999440465, ou mandar um e-mail, é victorbona.bms@gmail.com. Pronto, e o Instagram do doutor está aí na telinha para as pessoas que quiserem ter mais interesse de tirar dúvidas. Isso é muito importante, eu acho que é necessário. Procure um profissional da OAB, porque eu tenho certeza absoluta, o pessoal da PAC, que eles estão lá responsáveis para ajudar você a ter mais informações. Direitos e Deveres, volta na próxima semana.